Salve guys, aqui é o Tato e hoje a gente está começando uma nova série de vídeos aqui no canal, onde vocês me mandam perguntas lá pelo meu Instagram e eu venho aqui e respondo vocês em vídeo. Então aqui eu separei algumas perguntas que vocês deixaram lá, tem umas 9 ou 10 perguntas, e a gente vai responder elas nesse primeiro episódio. E a primeira delas é se eu prefiro HeyX ou Exponent. E na verdade tanto faz, porque eu busco onde tem a melhor opção de yield, onde mais está pagando yield, onde está tendo um yield melhor. Ou então também, às vezes tem algum projeto que está disponível na Exponent ou não está disponível na HeyX. Então eu não tenho essa preferência. No início eu até tinha, eu preferia muito mais a Exponent, porque eu achava que a interface deles era melhor, mas a HeyX eu estou usando mais ela, principalmente por causa da Hilo. E a HeyX ela já tem um sistema de pontos também. Pode ser que o airdrop dela saia esse ano. Tem algumas pessoas falando que pode ser que saia esse ano, mas não tem nada confirmado ainda. E a Exponent, apesar de eu achar que vai ter algum airdrop também, eles por enquanto não tem nenhum rank público, né? Então a gente não consegue ver quantos pontos ou em que rank que a gente tá. Mas eu não tenho nenhuma preferência onde tiver pagando um yield melhor, ou então onde tiver um cap máximo ainda que não foi atingido, eu deposito lá realmente para farmar 2 airdrops em um, ou então às vezes 3 airdrops em um. A segunda pergunta que deixaram lá no Instagram é: como começar em cripto hoje? E essa pergunta é uma pergunta boa e que vai demorar muito tempo para eu responder, mas eu fiz um vídeo que eu vou postar logo depois desse aqui, e nesse vídeo eu explico como começar em cripto com menos de 10 mil dólares e o que vocês podem fazer para quem está começando agora para sair da CLT e começar a ganhar dinheiro com cripto, né? Sem precisar ficar se preocupando em levantar cedo, voltar tarde para casa, aposentadoria e tudo mais. Então eu vou soltar esse vídeo aí onde eu explico com mais calma, porque é um assunto onde a gente tem bastante coisa para falar. Então nesse pouco tempo aqui não vai dar, né, para falar tanto sobre isso, mas nesse próximo vídeo eu vou explicar com mais calma, né, sobre como começar em cripto hoje. A próxima pergunta é pedindo se o bull market acabou. E não acabou, pelo menos na minha opinião. Eu sei que muita gente tá bullish, muita gente tá bearish, o que é normal, mas eu tô gravando esse vídeo aqui no dia 28, então é na terça, logo depois de ter voltado de viagem, e amanhã, no dia 29, a gente tem o anúncio do Fed, que provavelmente vai cortar as taxas por 0,25, né? E depois a gente tem que ver o que o Powell vai falar. Mas eu acredito que até dezembro a gente possa ter um mercado bom ainda assim. E é por isso que eu não vendi nada, por isso que eu não tô mais comprando, porque eu já tô com uma posição do meu portfólio bem boa. Então por isso que eu não vendi nada, mesmo depois do tarifaço lá do Trump, que colocou 100% de tarifas na China. E eu tava em viagem, eu não vi logo quando saiu o anúncio, eu vi um pouco depois, quando já tinha derretido tudo o mercado, mas mesmo assim eu decidi não vender nada. Eu tô ainda com as minhas posições. Para quem é membro aqui do canal sabe do meu portfólio, é praticamente o mesmo. Eu vou fazer um vídeo atualizando o meu portfólio também ali para quem é membro, mas eu continuo sem vender, eu continuo com as minhas posições, eu continuo farmando airdrops e eu acredito que a gente ainda vai ter um mercado de alta, pelo menos ali até o fim do ano, né? Como eu disse, vamos ver como é que vai ser o anúncio do Fed amanhã. Espero que realmente tenha esse corte e que depois na fala do Powell ali ele fale coisas boas, né, pro mercado. Mas vamos ver como é que vai ser. Tem uma pergunta legal também que mandaram, e essa aqui eu lembro quem mandou foi o Kalev, então salve Kalev. Ele tá pedindo se eu vou fazer um mint do Jito Cabal. Pra quem não sabe o que é essa coleção aí do Jito Cabal, ele é uma coleção da própria Jito, né, da comunidade, onde eles vão criar uma comunidade fechada ali para quem mintar, e quem tinha o NFT do topo lá da Fragmatic ganhou o whitelist, quem tava numa posição até o rank 1000, se eu não me engano, da HeyX, também ganhou o whitelist para mintar. E como é que vai funcionar esse mint, né? Eles até falaram que o mint ia ser 15 mil de supply, mas diminuíram para 10 mil, então vai ser 10 mil de supply, e o preço de mint são 2 Solanas. O mint vai ser no dia 30 às 17 UTC, que seriam as 2 da tarde aqui do Brasil, né? Então no dia 30 às 2 da tarde. E como eu disse, o preço de mint é 2 Solanas,
Mas eu vou mintar sim. E por que que eu vou mintar? Mesmo sendo 2 Solanas e mesmo tendo um supply alto ali de 10 mil, né? Era 15, diminuiu para 10. Eu vou mintar porque depois de 1 ano a gente consegue pegar essas 2 Solanas de volta. Então vai ser um mint meio que de graça que a gente vai fazer. Outra coisa, essas 2 Solanas, elas vão ser depositadas na Jito e elas vão continuar rendendo. Então é como se a gente tivesse stakeado essas 2 Solanas durante 1 ano e elas vão continuar rendendo durante esse ano o yield da Solana. Terceiro motivo é porque a Jito é um dos principais projetos, né, produtos que a gente tem da Solana. Sem a Jito, provavelmente a Solana não iria ser o que é hoje. E quarto ponto, que é quem mintar, né, quem for holder, vai participar ali de uma comunidade e eles falam que vão ter sorteios de camisa, sorteios de whitelist, recompensa, enfim. Então eu vou mintar, principalmente porque a gente vai conseguir pegar essas 2 Solanas de volta, né? E a gente já teve mints assim, onde a gente conseguia mintar e depois conseguia pegar o dinheiro do mint de volta, mas aí normalmente o que a gente tinha que fazer era queimar o NFT, e aí a gente pegava o dinheiro do mint de volta. Mas normalmente o que acontece nesse tipo de mint é que o floor price ele não cai abaixo do preço do mint. Então se por exemplo o mint ali do Jito Cabal é 2 Solanas, então normalmente o floor price fica ali entre 1.9 e 2 Solanas mais ou menos. E depois de 1 ano a gente consegue pegar as nossas 2 Solanas de volta e continuar com o NFT. Então é por isso que eu vou mintar. É um risco zero, é como se eu tivesse stakeado 2 Solanas ali durante 1 ano, deixado durante 1 ano stakeado. E são 2 Solanas, né? Então eu sei que para muita gente pode parecer muito ali, $400 e tudo mais, mas não é uma coisa que eu vou fazer muita coisa ali com 2 Solanas, que vai mudar muita coisa na minha vida, essas 2 Solanas. Então por isso que eu vou mintar. E vamos ver, né, o que eles vão oferecer de benefício depois para os holders nos próximos meses. Então eu vou mintar sim a coleção do Jito Cabal. Uma outra pergunta, né, de comparação entre projetos ali da Solana, a gente teve da HateX e Exponent, mas essa pergunta é pedindo sobre o que eu prefiro, se é Solstice ou Onre. São 2 projetos de stablecoin ali que tem campanha de pontos, né, que tem campanha de airdrop, mas por enquanto eu tô só farmando a Solstice. Eu já dei uma olhada nessa Onre Finance ali, mas eu não tô farmando eles porque eu tô dando um foco maior na Solstice agora. Mas a Onre também é um projeto legal ali de stablecoin e vai ter vídeo no canal sobre como farmar não só a Onre, mas um outro projeto de stablecoin na Solana também, que pouca gente tá falando sobre ele, mas eu também já dei uma olhada, já passaram lá no Discord, no grupo fechado dos membros, então vai ter vídeo no canal sobre a Onre, sobre a Solstice já tem, que inclusive eu postei ele enquanto eu tava em viagem na Grécia, mas vai ter vídeo no canal sobre esses 3 projetos. A próxima pergunta é quando o Hilo sai, e não dá para saber, né, quando que a Hilo vai sair, porque não tem nenhuma data, não tem nada falando sobre isso. Mas hoje, né, inclusive enquanto a gente tava em live saiu que para comemorar os 100 milhões de TVL que eles atingiram nos últimos dias, eles estão lançando um bônus de XP durante as próximas 48 horas. E uma coisa importante, né, sobre esse anúncio é que esse é o último boost de XP antes de acabar a Season 0. Então isso é importante pra gente, porque isso mostra que a Season 0 já tá acabando. Provavelmente o airdrop não vai ser depois que acabar a Season 0, aí vai começar a Season 1, Season 2, enfim, vai ter mais Seasons mais pra frente. Mas quando o Hilo sai, eu realmente queria que fosse esse ano, porque eu tô numa posição boa, mas depois que lançou na HateX e na Exponent, lançou o Farm alavancado, eu perdi bastante posições, eu tava num rank bem bom, muito melhor antes, e aí depois que lançou a posição alavancada, eu tô caindo mais de posições, até porque eu não tô farmando alavancado. Eu tô farmando com XSOL, tô farmando com Stable também, mas eu ainda continuo numa posição boa. Então, pra mim, o quanto antes sair, seria melhor, porque eu iria ficar numa posição boa, né? A gente até tava falando agora na live, antes de acabar, de fechar a live, que o que eu acredito é que o teu rank final, ele não vai contar tanto para o airdrop que a gente vai receber.
mas o que vai contar são as coroas que a gente ganha. Então, por exemplo, no ranking High Lord, a gente vai ficar com 350 coroas no total, se eu não estou enganado. Então, na minha opinião, o que eles vão contar como critério é a quantidade final de coroas que a gente tem, e não o nosso ranking. Pelo menos isso é o que eu penso, não tem nada confirmado sobre isso. E sobre quando que vai sair o airdrop, pra mim, o quanto antes saísse seria melhor, mas eu não tem nada confirmado, né? Então não tem como falar quando que vai sair esse airdrop. E agora a gente teve 3 perguntas bem parecidas, né? Que é pedindo sobre o que eu acho sobre o futuro dos airdrops, se os airdrops vão continuar pagando, se a gente vai continuar tendo airdrops bons no futuro, assim como a gente já teve nesses últimos 2 anos, né? Em vários airdrops bons. E a minha opinião sobre isso é que sim, a gente vai continuar tendo airdrops bons no futuro, seja para esse fim de ano, para ano que vem, para os próximos anos. Eu acho que os airdrops eles não vão acabar tão cedo, e porque é uma ferramenta de marketing barato para os projetos. Porque se eles colocam uma campanha de pontos, por exemplo, eles conseguem aumentar muito o TVL, sem precisar ficar fazendo marketing, pagando agências, pagando influenciadores e tudo mais. Então, é uma campanha de marketing barata para eles, para aumentar o TVL e aí mostrar que eles estão com bastante TVL, que o TVL deles está subindo, que eles estão aumentando usuários, e aí assim eles conseguem vender para VCs, e os VCs investem mais neles, e no fim eles ganham mais dinheiro. Então, por isso que eu acho que os airdrops, esse meta de farm de airdrops, ele não vai acabar. E a gente vai sim continuar tendo airdrops bons no futuro. O problema é, antes, lá há 2 anos atrás, no ano passado também, até um certo momento do ano passado, desse ano, é que a gente poderia entrar em vários airdrops e todos eles no final iriam pagar alguma coisa interessante, ou pelo menos a gente não iria sair no prejuízo. Mas com vários airdrops saindo, todo projeto praticamente hoje lança uma campanha de pontos, lança um airdrop, e aí eles ficam com essa campanha de pontos infinita, ficam farmando os usuários. Então, tá cada vez mais difícil a gente saber qual projeto que vai ter um airdrop bom lá na frente, porque a gente não sabe quando que vai acabar, não sabe o supply, não sabe nada sobre quando que eles vão lançar. E esse que é o principal problema, né? Não é o problema se a gente não tem que pensar se vão continuar tendo airdrops bons. Como eu já disse, eu acredito que vai sim. O problema é qual projeto que vai pagar airdrop bom. E aí, quando a gente começa a farmar um airdrop, um projeto, quando a gente entra numa campanha, a gente não tem como saber qual que vai dar bom ou qual que vai dar ruim. E esse que é o principal problema, essa que seria a principal pergunta que a gente deveria se fazer. Porque, como eu disse, airdrops vão continuar, projetos vão continuar fazendo airdrops e soltando campanha de pontos, porque eles sabem que muitos usuários estão buscando isso, mas muitos, igual a gente tem visto nesses últimos meses aí, muitos deles não conseguem fazer um airdrop bom, justamente porque não atingem a expectativa ou simplesmente porque o time não tem experiência, como foi o caso da Fragmatic que a gente viu, o que eles fizeram no lançamento, né, o que acabou acontecendo no lançamento do token. Mas sim, eu acredito que a gente vai continuar tendo airdrops bons, eu continuo farmando airdrops, continuo depositando, né, os airdrops que eu pego e eu coloco em outros airdrops para farmar mais campanhas, mais projetos, mas também, como vocês devem ter percebido, né, nos últimos vídeos aqui do canal, eu não tô mais falando só sobre airdrops, mas eu tô falando também, comecei a falar mais também sobre DeFi, sobre depositar e fazer o nosso dinheiro render, tanto em stablecoin, quanto Solana, quanto Hyperliquid, quanto Ethereum, enfim. Porque isso também é importante, né? A gente também precisa saber como fazer, como deixar o nosso dinheiro render, porque muitas vezes a gente não vai farmar mais todos os airdrops que estão aparecendo, né? Então já teve uma época aí que eu já cheguei a farmar 30 airdrops contando, né, os airdrops grátis que eu estava farmando. Hoje vocês sabem que eu não farmo mais airdrops grátis, e essa é uma tendência, né, que pode vir para os airdrops pagos também. Então cada vez mais eu tenho diminuído os airdrops pagos, porque a liquidez que eu tenho não é infinita. Eu não sou um VC, né, não sou um multibilionário em dólar para farmar todos os airdrops que estão aparecendo aí. Então, cada vez mais a gente tem que ser mais seletivo e pesquisar mais sobre o time, se eles já fizeram alguma coisa,
antes na Web 3, né, em cripto, ou então até na Web 2, e saber se o projeto que eles tinham antes teve sucesso ou não, enfim. São bastante coisas que a gente tem que olhar, mas os airdrops vão continuar pagando sim, na minha opinião. A gente só tem que ser mais seletivo em quais airdrops que a gente farma. Como eu falei no início do vídeo, me sigam no Instagram, porque essas perguntas elas são feitas todas lá na caixinha de perguntas do Insta, o link tá aqui na descrição, ou então é só colocar tato.nft que vocês vão me achar lá. E aí vocês conseguem mandar essas perguntas por lá e eu respondo para vocês aqui no vídeo.